Hoje vamos falar de cervicobraquialgia. E o tema hoje é para você, fisioterapeuta que me acompanha, que tem dificuldade para tratar alguns pacientes que apresentam essa condição. Antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar os sininhos das notificações para você não perder nenhuma novidade. E, é claro, me manda sua dúvida, me manda sua pergunta. Como eu sempre falo aqui no canal, a sua dúvida, a sua pergunta pode ajudar a produzir um conteúdo exclusivo e, além de te ajudar, vai ajudar muita gente. Aqui estou com minha coluna cervical para falar um pouquinho sobre essa condição, que ela é uma condição bem prevalente. A gente sabe, por exemplo, que dor no pescoço é até um pouco mais prevalente em mulher do que em homem. Essa condição para cervicobraquialgia, ela se mistura um pouco, tá? Mas hoje eu quero falar para vocês sobre o tratamento dessa condição. A gente sabe que a parte mais importante de um tratamento é a avaliação. É isso aí. Sem uma avaliação bem feita, você não tem um tratamento bem feito. Já dizia o nosso saudoso Maitland, né? Para quem não sabe, que é foi um grande fisioterapeuta, faz parte da história da nossa profissão, principalmente da parte de fisioterapia manipulativa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo falando só da avaliação desse tipo de paciente, dessa condição que esses pacientes apresentam, como a gente realizar, na verdade, um diagnóstico diferencial, né? Como que a gente vai entender se o paciente é ou não um paciente elegível para fisioterapia. Bom, então calma que esse vídeo vem depois. Hoje a gente vai falar sobre tratamento. Bernardo, o que eu posso utilizar para tratamento de cervicobraquialgia? É legal eu ficar alongando, por exemplo? Eu tenho que fortalecer? Eu tenho que repousar? Não posso colocar a mão? Essas são as dúvidas que eu ouço sempre dos meus alunos e de alguns colegas que quando a gente vai discutir algum caso, às vezes algum colega que não tem experiência, está iniciando muitas vezes na profissão e não tem experiência de tratar esses tipos de paciente. Vamos ver se eu já consigo tirar essas dúvidas, se é que são essas que você também tem. Vamos lá no começo então, só para a gente entender um pouquinho dessa estrutura. Aqui na região cervical, a gente sabe que principalmente na cervical média para cervical baixa, a gente tem as raízes que formam o plexo braquial. O plexo braquial, na verdade, é uma rede, uma inervação, raízes nervosas que formam os nervos que inervam os membros superiores. E a condição mais comum onde eu tenho uma dor irradiada é quando eu tenho uma herniação cervical. Quando eu tenho uma herniação em algum disco da coluna cervical, esse disco vai lá e dá uma cutucada em alguma raiz nervosa e aí eu tenho, de acordo com a distribuição dos dermátomos e miótomos, eu tenho a sensação e os reflexos, né, se é que a gente pode dizer assim, para o membro superior. Então, cervicobraquialgia indica que eu tenho uma dor cervical, pode me indicar uma dor cervical com uma dor irradiada para o braço, né? Posso falar que é um paciente que apresenta só dor cervical com irradiação para membro superior? Pode também, a nomenclatura também está correta. Então a gente já sabe que existe esse trajeto do nervo e que a principal causa é a compressão ali de uma hérnia de disco. Eu vou tratar a hérnia de disco então? Não. Você vai tratar o seu paciente, você vai tratar os sinais e sintomas do seu paciente. Então, após a avaliação, a gente vai identificar qual que é a melhor técnica para o tratamento e qual que é o melhor meio para esse tratamento. De uma maneira geral, como que está esse paciente? Está numa fase aguda ou uma fase crônica? Esses sintomas apareceram, já fazem mais de 30 dias que apareceram esses sintomas? Não? Então está muito recente, está muito agudo, ou já está ali já enroscado há mais de 10, 12 semanas, 3 meses aí enroscado. Isso é uma coisa muito importante. Como eu sempre falo, existe uma história natural e a gente precisa entender o que acontece. Os pacientes tendem a ter uma melhora natural, principalmente nas 6 primeiras semanas aí. Isso acontece na lombar e isso acontece também na região cervical. Então, qual que é um tempo de tratamento médio quando a gente tem esses pacientes? Geralmente,
um tempo entre 8, vamos colocar mais baixo, entre 6 e 12 semanas de tratamento, é o que a gente espera que esse paciente se recupere. Com as intervenções da nossa profissão, a fisioterapia, a gente consegue, muitas vezes, facilitar esse processo e, muitas vezes, acelera esse processo de maneira que a gente deixe o paciente mais funcional. Quanto mais rápido eu deixar meu paciente mais funcional, volta nas atividades, melhor é essa recuperação. Então, tempo, já entendi o que acontece. Posso fazer manipulação, por exemplo, no meu paciente? Não sugiro fazer a manipulação como primeira opção. Até mesmo que a gente já sabe, a literatura já mostra para nós que manipulação e mobilização na coluna cervical trazem o mesmo resultado. Então tem até revisão na Cochrane falando isso? Tem. É só a gente procurar. Aliás, eu posso até deixar alguns artigos falando que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá lá no meu canal no Telegram. Vou colocar lá para vocês poderem acompanhar. Quem ainda não se inscreveu, já corre lá e se inscreve. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta. Tá joia? Sabendo disso em relação à fisioterapia manipulativa, eu já consigo ofertar para o meu paciente manobras seguras que trazem conforto. Pessoalmente, eu prefiro utilizar as mobilizações na coluna cervical. O paciente muitas vezes ele tem medo que você pegue no pescoço, né? Medo que uma manipulação errada possa trazer algum prejuízo, né? Ainda mais que a gente ouve alguns relatos, né? Por mais que seja uma incidência baixa, mas isso acontece, né? De alguma lesão de artéria vertebral, né? Esse é um tema para a gente discutir também em outro vídeo falando sobre manipulação, né? Então eu sempre opto por mobilizar a coluna cervical do meu paciente, né? Com movimentos oscilatórios e indolores. E quando eu falo em manipulação para os pacientes de dor no pescoço e cervicobraquialgia, é indicado, a própria literatura já nos dá um suporte para a gente utilizar as manipulações na coluna torácica. Manipulação na coluna torácica para pacientes com queixas dolorosas no pescoço, ela é muito interessante, principalmente para o ganho de rotação lateral aí do pescoço. Então aí fica a minha dica. Uma intervenção segura e eficaz para ganhar mobilidade de rotação no pescoço do meu paciente são as manipulações torácicas. Tem alguns efeitos que a gente atribui a isso, inclusive efeitos neurofisiológicos que auxiliam para esse relaxamento da musculatura, que, por exemplo, a gente tem músculos que saem da região média da cervical e vão para a região média da coluna torácica. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar no estímulo muscular dessa região. Quando eu estou falando de estímulo muscular para a região do pescoço, eu estou falando de região escapular, então músculos da escápula, que estabilização escapular é importante para a gente, para um bom funcionamento desse quadrante superior, e também musculatura do pescoço. Uma coisa que vocês podem observar, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso na avaliação, são os padrões musculares das pessoas que têm dor no pescoço. Então, é normal que musculatura mais superficial, por exemplo, esternocleidomastoide aqui, é normal que ele fique com uma maior ativação, né? E existem alguns trabalhos demonstrando mesmo que quando o paciente tem dor no pescoço, ele tem uma maior ativação da musculatura superficial do que da musculatura profunda. Então, ativar a musculatura profunda faz parte do tratamento também? Sim. Então a gente tem algumas técnicas para ativar principalmente os flexores profundos da coluna cervical. Então a gente vai ativar o longo do pescoço e o longo da cabeça? Sim. São técnicas simples, suaves e indolores para o paciente. Se eu realizar os movimentos de crânio-flexão cervical e gerar sintoma, principalmente radiário para o meu paciente, esse paciente ainda não está pronto para receber essa intervenção. Então tem muita coisa legal para a gente falar ainda desse tema, estamos só introduzindo, né? Então olha lá, para eu tratar o meu paciente cervicobraquialgia, eu vou revisar aqui de novo. Eu preciso entender de tempo natural. Quanto tempo vou demorar para fazer? Sinais e sintomas do meu paciente. Posso utilizar fisioterapia manipulativa na coluna cervical, na coluna torácica e tenho que entrar com os exercícios. Muito bem, então essa é uma base e o caminho para a gente ir tratando. Bernardo,
Em quanto tempo eu posso entrar com os exercícios? Você vai entrar com os exercícios assim que possível. Posso entrar na segunda sessão com os exercícios? Sim. Se os exercícios não estiverem gerando sintomas no seu paciente, à vontade. Isso é uma coisa importante da gente lembrar na progressão de exercícios. Ah, legal, meu paciente, então, ele é atleta. Eu posso evoluir num treino de propriocepção, um treino sensório-motor? Sim, principalmente se a atividade dele exige muito da cervical. Então entra na especificidade de cada esporte para você progredir com os exercícios. Uma outra coisa que muitos me perguntam é sobre a mobilização neural das raízes nervosas. Ainda é um pouco controverso na literatura quando a gente pode entrar com essas mobilizações. Em fase aguda, muitas vezes não dá muito resultado. Em fases de fases mais crônicas, onde a gente tem um fator residual de dores irradiadas para o braço, aí existe uma recomendação que é onde a gente tem um melhor efeito. Então, sugiro utilizar dessa forma. Então, olha só, esse é o caminho básico aí para a gente pensar nas intervenções dentro de um quadro de cervicobraquialgia. Se você não estava realizando nenhum passo desse e se interessou, eu acredito que eu tenha te ajudado. Se não, me manda sua dúvida aqui que eu vou gravar um conteúdo exclusivo para você. Eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento eu falei sobre TNS, laser ou qualquer outro tipo de intervenção de eletrotermo e fototerapia. São válidas a utilização? São válidas sim. E eu vou sempre bater nisso. Eletroterapia não é tratamento, não é intervenção única para fisioterapia, ela é intervenção complementar. Casos muito agudos, onde eu não consigo colocar a mão no paciente, TNS ou corrente interferencial, eu prefiro utilizar a corrente interferencial, né? A gente consegue um efeito analgésico e de relaxamento muito bom para esses pacientes. Então vale a pena usar sim. A parte inflamatória ainda, utilizar laser, sim. Vai muito bem laser dentro da janela terapêutica, entre 3 e 4 joules de energia, vai muito bem. Existem alguns trabalhos que já suportam esse tipo de intervenção com segurança para o paciente e que trazem bons resultados. Então, olha quanta coisa legal a gente conversou sobre o tratamento da cervicobraquialgia. Espero ter te ajudado e fique ligado nos próximos conteúdos que a gente vai falar um pouquinho mais de avaliação, vamos começar a falar um pouquinho mais das intervenções para essa condição e vamos explorar um pouquinho mais o tema. Não deixe de enviar seu comentário aqui no vídeo, manda sua dúvida, que como eu falei lá no início, pode ajudar muita gente. E você, fisioterapeuta, não deixe de se inscrever então no meu canal do Telegram, que a gente vai colocar o conteúdo desse vídeo lá, as referências que eu estou falando para vocês, e pelo menos uma vez por semana eu estou alimentando ali, às vezes com algum estudo diferente que eu estou lendo, né? Recentemente eu estava começando a estudar um pouquinho mais sobre escoliose, por exemplo, coloquei um estudo lá também. Enfim, entra lá, me acompanha e para quem tem Instagram, também de segunda-feira eu abro sempre uma caixinha de perguntas que eu falo que é consulta grátis. Que aí você pode me perguntar tudo o que você quiser em relação à consulta de fisioterapia, dúvidas sobre paciente e resolução de casos. Beleza? Até a próxima!